Olá você, tudo bem? Uma pergunta: o que deve direcionar a sua decisão por crédito? Por que tipo de crédito você vai buscar? De que forma? Até o final desse vídeo, então fica comigo que nós vamos discutir um pouco disso. O que direciona? Todos nós no dia a dia temos N necessidades. E é inegável que recursos financeiros são muito importantes para a gente sanar uma série de dificuldades. Não significa, isso é muito importante, que a felicidade, que o nosso bem-estar, que a nossa satisfação seja dependente em primeira mão do dinheiro. Mas com certeza que ele vai contribuir para uma série de coisas, isso é inegável. Isso é indiscutível. Ou seja, a contribuição do lado material, do lado financeiro principalmente, é muito interessante e a gente deve zelar dessa faceta do nosso dia a dia. E aí vamos pensar numa situação ou num fenômeno que acontece com todos nós. Todos nós temos no dia a dia, e vamos pensar em termos de mês. Nós temos entradas e saídas de recursos. Ou em algum momento eu posso não ter entrada. E aí eu vou tentar até que não tenha saída. Mas é muito difícil, principalmente quando a gente atinge um determinado estágio da vida, né, quando a gente está em família. As saídas são quase que uma situação da qual a gente não sai. Por exemplo, se eu moro numa casa e tem energia elétrica, eu tenho que pagar energia elétrica. Energia elétrica é saída de recurso. Em um determinado momento você tem que pegar a fatura e pagar. Ou ainda ter uma instituição que faz o recebimento, ou pagando de maneira digital, mas tem que pagar. Se vai pagar, vai ter que sair recursos. Pensando nisso, a gente tem necessidade de comprar alimentação. Em algum momento, a gente tem necessidade de comprar roupas, calçados, remédios. Hoje tem streaming. Se está estudando, tem que pagar a escola. Se eu não pago a escola, eu tenho que comprar material de escola, livros. Ou seja, em situação, digamos, normal, é difícil sair dos pagamentos. O que são pagamentos? Saída de recursos. Para eu fazer frente à saída de recursos, eu tenho que ter entradas de recursos. Ou entradas. Já pensou nisso? No dia a dia, a gente acaba automatizando. Presta atenção nessa palavra, nessa expressão, automatização. Nós, seres humanos, e eu vou citar isso aqui em vários momentos, nós, seres humanos, tendemos a entrar num automatismo. E quando a gente automatiza, a gente tem dificuldade de refletir sobre o que estamos fazendo. Então, a gente faz de maneira automática. Então, começa o mês, eu começo a trabalhar, começo a executar, começo a gastar, até chegar no final do mês. Ao chegar no final do mês, eu tive que fazer pagamentos. Em tese, para eu fazer frente aos pagamentos, eu tenho que ter entradas. Então, presta atenção nisso. Entradas de recursos e saídas de recursos. Você já parou para pensar, pegar um papel? Pode ser uma planilha Excel, Zé Carlos? Pode. Zé Carlos, eu não tenho a planilha Excel, né? Eu posso fazer num papel de padaria, papel em qualquer lugar, o importante é fazer. Você já parou para pensar assim? Nós estamos, hoje, nesse momento, nós estamos no mês de março de 2026. Aliás, início do mês ainda. É interessante pegar um papel e dizer, durante o mês de março, quando e qual ou quais os valores que eu terei de entrada de recursos. Eu trabalho numa empresa e recebo salário. Qual que é o valor líquido?
Ah, eu sou empresário. Ah, empresário. Empresário não vai lá, põe a mão no caixa todo dia e saca dinheiro. Ele vai pegando o dinheiro da empresa e gastando na sua pessoa física. Aí entra uma segunda situação. Pensar em entrada e saída de recurso, eu tenho que pensar que existe a minha pessoa física, o meu CPF. Se eu for empresário, tem o meu CNPJ. Ô José Carlos, eu sou aqui um empreendedor, trabalho numa feira, eu trabalho aqui expondo mercadorias no centro da cidade, então eu não tenho CNPJ ainda. Eu estou até pensando, mas não tem. Você pode não ter CNPJ, mas você precisa entender que você tem uma atividade que ela também precisa ter entrada e saída de recurso. Precisa separar isso. Uma coisa é meu gasto pessoal, outra coisa é o gasto da atividade com a qual eu ganho dinheiro. Muitos pequenos empresários, né, empreendedores que não têm ainda empresa, então talvez o não empresário nem seja adequado, acaba tendo dificuldade com isso. E entrada e saída de recursos tem um nome pomposo: fluxo de caixa. Mas você não precisa se preocupar com o nome fluxo de caixa. Pegou um papelzinho e coloca: ah, tem meu salário no dia tanto do mês, vai entrar R$3.500. Ok? Eu preciso saber agora quanto é que vai sair durante o mês. Aí eu vou colocar no papel quanto que eu vou gastar de supermercado, de açougue, ou às vezes o açougue já está dentro do supermercado, dependendo da localidade onde eu sobrevivo, eu vivo. Quanto que eu vou gastar de luz, energia elétrica, água, telefone, escola se tiver, clube se eu pagar clube, eu vou colocando no papel. Se nesse mês, e aí eu já tenho que ter algum planejamento, seria interessante eu tiver que comprar uma roupa, quanto que eu vou gastar com roupa? Para eu ter uma ideia clara de, no final do mês, eu terei uma entrada de R$3.500 e a minha saída está de R$2.800. Ó, legal. Você imagina se eu estiver fazendo uma conta dessa e a minha saída do mês estiver dando 4.000 e eu ganho 13.500. Eu vou estar com aquilo que a gente vai chamar de fluxo negativo, deficitário. E esse deficitário não é uma palavra ruim, é uma constatação. E aí eu preciso entender como fazer. Ao longo do tempo, eu posso pensar em diminuir minhas despesas ou aumentar minhas entradas, as receitas, né? Diminuir as saídas e aumentar as entradas. Mas no primeiro momento, às vezes, eu vou precisar de crédito. Ó, entrou a palavra crédito. E aí já fica uma situação, é uma delas, uma das necessidades de crédito, onde o crédito entra com muita facilidade e de maneira adequada, é quando a saída de recurso é maior do que a entrada. Mas eu preciso pensar já numa situação. Se eu mantiver a saída de recurso maior do que a entrada, mesmo que eu pegue um dinheiro emprestado, ele resolve o problema durante 30 dias, 60 dias, depois eu volto a ter problema, porque o valor que eu recebo por mês ele é menor do que o valor que está saindo. Percebeu? No primeiro vídeo eu falei de planejamento. Pensar entrada e saídas é um mecanismo da gente entender planejamento. E se eu começar a fazer isso, agora mesmo eu vou começar a gostar, porque isso vai colaborar para eu poder tentar melhorar a minha gestão financeira e, por consequência, a minha qualidade de vida. Vamos tentar fazer isso? Eu deixo aqui agora um convite para você. Pega um papel, coloca neste mês, no comecinho do mês, de preferência para o mês seguinte, lá para o dia 15, 18, 20 do mês anterior, quanto é que eu vou ter de entrada de recursos? Aquelas que realmente eu sei que entrarão, porque eu tenho forte convicção que vai entrar. E quanto é que eu terei de saída? Você vai somar de um lado entradas, de outras saídas. A gente ainda vai ter possibilidade de melhorar isso depois. Por exemplo, às vezes a saída está antes da entrada, é algo para ser repensado, para ser visto, como é que a gente vai justificar isso.
Se eu tenho uma entrada maior do que a saída, eu estarei confortável e às vezes eu estou fazendo até reserva. Poupança. Poupança não significa necessariamente aplicar no produto poupança. Quando eu falar poupança aqui, eu vou estar falando de você passar a ter uma reserva, uma aplicação, que pode ser feita na renda fixa. Poupança é um tipo de renda fixa. E futuramente a gente pode falar sobre essa questão da renda fixa, renda variável, né, de que maneira que isso pode me ajudar. Mas no primeiro momento põe no papel, é um convite que eu estou te fazendo. E não estou te fazendo só de ser um estudioso do tema, de ter 40 anos, mais de 40 de mercado financeiro. Eu estou te convidando por prática. Eu faço isso na minha vida há mais de 30 anos. Não me arrependo, só me ajudou e por isso eu continuo, inclusive, fazendo. Então fica o convite, faça. Verifique o que você vai ter dificuldade e coloca nos comentários. Ah, eu achei essa dificuldade. Ah, isso aqui eu acho que não está funcionando. Porque eu posso ir lendo os comentários e ajudando, trazendo para cá. Às vezes, uma situação que você traz vai ajudar a uma outra pessoa. Ok? Não esqueça de dar o like ou dislike, falar que não gostou e deixar no comentário por que gostou e por que não gostou. E, principalmente, o que você gostaria de que aqui fosse comentado. Fica aí, fluxo de caixa, entradas, saídas. Qual é o resultado? No decorrer dos nossos vídeos, nós vamos ajudando estou com fluxo negativo. Como que eu melhoro isso? Como que eu trabalho isso? Ok? Obrigado. Um abraço, até o próximo.